Muito bem, pessoal. Ao longo do tempo, a humanidade tem observado que, sob certas condições, a matéria se transforma, ela muda de aspecto. A própria natureza se encarrega de muitas dessas transformações. Por exemplo, o frio intenso transforma a água em gelo, o fogo transforma uma árvore em cinzas, com o tempo os frutos apodrecem, o ferro enferruja e até o nosso corpo envelhece com o tempo. Então, nós podemos dizer que transformação material é toda e qualquer alteração sofrida pela matéria. As transformações da matéria são também chamadas de fenômenos materiais, ou simplesmente fenômenos. Só que cuidado, quando nós falamos fenômenos aqui, não significa alguma coisa extraordinária, fantástica, sobrenatural. Não, a palavra fenômeno aqui na química, ela quer dizer apenas uma transformação. Vamos ver alguns exemplos, então, de transformações ou fenômenos que acontecem naturalmente. Um deles que a gente gosta muito de ver aos finais de ano, né, é a explosão de fogos de artifício no céu, formando aquelas cores, né, aquelas explosões multicoloridas no ar. Outro tipo de fenômeno material é a água, que se transforma em vapor ao ser aquecida, uma chama, por exemplo. Outro tipo de exemplo de fenômeno material ou transformação material natural é a ferrugem, né? A ferrugem é a oxidação do ferro, né? A ferrugem é uma transformação, é um fenômeno material também. É muito importante a gente lembrar que os seres humanos, nós seres humanos, também provocamos transformações, ou seja, também provocamos fenômenos materiais no nosso próprio interesse. Assim, por exemplo, quando o homem descobriu o fogo, ele conseguiu assar a carne dos animais para melhorar a sua alimentação e deixá-la mais saborosa. Ele aprendeu também, conseguiu desenvolver o cozimento de vasos de barro ou de argila para transformar em cerâmica e guardar água e alimentos. Ele aprendeu também a cozinhar blocos de barro, que transformou em tijolos para construir casas, para construir prédios, palácios, etc. e tal. Então, usando técnicas cada vez mais avançadas, os seres humanos eles conseguiram, com o passar dos séculos, transformar, por exemplo, as fibras vegetais ou os pelos dos animais em tecidos e vestimentas para se abrigar do frio e das intempéries. Ele também conseguiu produtos vegetais incorantes para colorir esses tecidos e essas vestimentas, e conseguiu obter também metais presente em alguns minerais, como, por exemplo, o cobre, o ferro, o chumbo. Tudo isso foram transformações que o homem fez na matéria para seu uso, para seu proveito. Atualmente, nos dias de hoje, a química ela está presente em todas as situações do nosso cotidiano. De fato, grande parte dos avanços tecnológicos que nós temos obtido pela nossa civilização ocorreu graças à curiosidade e ao esforço em desenvolver novas técnicas para separar, e não só separar, como também transformar
esses materiais encontrados na natureza. Do mesmo modo que, ao longo do tempo, os cozinheiros procuraram transformar os alimentos em pratos cada vez mais elaborados, mais saborosos, com mais refinamento, os químicos e os cientistas experimentaram também novos caminhos para transformar os materiais da natureza em produtos que lhe permitissem melhorar a qualidade de vida dele e das pessoas, da sociedade como um todo. Podemos então dizer que um dos conceitos de experiência em química quer dizer as tentativas de separar e reconhecer alguns materiais e, em seguida, tentar transformá-los em novos produtos úteis ao homem. Então, assim como a cozinha é um processo de experiência, o laboratório químico também. Por meio dessas técnicas, né, de experimentação, nós então conseguimos fabricar adubos, inseticidas, diversos tipos de insumos que aumentam a produção agrícola, produtos que permitem conservar os alimentos por mais tempo e dando mais longevidade ao alimento para que ele não estrague, fibras e tecidos para produzir desde roupas delicadas até coletes à prova de bala e trajes espaciais, cosméticos, perfumes, etc., para embelezar as pessoas, medicamentos específicos para o tratamento de doenças inúmeras que existem, materiais variados para construir casas, edifícios e outras edificações, veículos como carros, ônibus, aviões, navios submarinos, naves espaciais, etc., para o transporte de pessoas e cargas, chips e microchips de computadores que revolucionaram a vida moderna, pois eles conseguem armazenar milhares de informações num pequeno, num pequeno volume, né, num pequeno espaço. Bom, a descoberta do fogo foi, então, um dos passos mais importantes na evolução da humanidade. O fogo controlado surgiu quando o ser humano aprendeu a acender uma fogueira na hora desejada. Nesse caso, a energia se apresenta nas formas de luz e calor. A fogueira, ela ilumina e, ao mesmo tempo, aquece. Com a luz, o homem primitivo conseguiu aproveitar mais as noites, conseguiu afugentar os animais perigosos e, com o calor que a fogueira lhe proporcionava, aprendeu a assar os alimentos, a cozer o barro e, muitos séculos depois, a extrair os metais dos minérios que ele descobria. Atualmente, sabemos que algumas transformações são passageiras e podem ser revertidas, ou seja, são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Transformações desse tipo recaem geralmente naquilo que a gente chama de transformações ou fenômenos físicos. Por exemplo, em montanhas muito altas, a água se congela, mas com um pouco de calor, assim que chega o verão, a neve e o gelo se derrete e volta a água à forma líquida. Num termômetro, o mercúrio se dilata com o calor, se dilata e se contrai com o frio, mas continua sendo sempre o mesmo mercúrio, proporcionando medir a temperatura, né? Então, esse deslocamento do mercúrio na coluna é um fenômeno físico. O sal que nós dissolvemos na água, ele pode ser recuperado, bastando que se ocorra a evaporação da água, que é o princípio que se faz hoje nas salinas, aqui no Nordeste do Brasil, onde se retira a água do mar, se deixa ela evaporar, e a gente consegue separar o sal que está ali dissolvido. Outras transformações, porém, são muito mais profundas e frequentemente elas são irreversíveis. Isto é quase impossível voltar à situação original. São, a gente chama nesse caso de transformações ou fenômenos químicos. Por exemplo, depois que eu queimo um pedaço de madeira, é impossível juntar as cinzas e a fumaça e refazer a madeira inicial. Não tem como. Depois de se preparar um ovo frito, é impossível fazer o ovo voltar à forma original de ovo cru. Se um objeto de ferro se enferruja, é muito difícil ou praticamente impossível reverter o processo. Eu posso até raspar o objeto antes de pintar de novo, né? Mas nesse caso, eu não estou recuperando a peça, eu estou simplesmente jogando a ferrugem fora e aplicando uma camada de tinta em cima. Eu não estou recuperando o ferro que foi oxidado.
Por isso, o processo da civilização humana foi também devido à procura de novas formas de se obter a energia necessária para esses processos. Como exemplo, podemos citar que os primeiros seres humanos dependiam dos seus músculos para obter energia. Para transportar qualquer coisa era na base das pernas. Mais tarde, os animais foram domesticados, como, por exemplo, os cavalos e os bois, e o homem atrelou eles a moinhos, a moedas, a carroças, passando assim a utilizar a força desses animais como fonte de energia. Na verdade, a energia proveniente das quedas d'água também foi aproveitada pelo homem, que seria uma forma de energia natural, para movimentar rodas d'água, para movimentar turbinas. E essa mesma energia que hoje movimenta as turbinas e a dos ventos também, que no passado acionava moinhos, hoje podem acionar turbinas de hidroelétricas e turbinas eólicas, de usinas eólicas. Hoje, o consumo de energia no mundo é cada vez maior e a produção da energia ela é cada vez mais crescente e ela busca fontes diversificadas. Nós podemos citar, por exemplo, a queima do carvão e dos derivados de petróleo, que movimenta caldeiras, os automóveis, os aviões, os navios, etc. A energia elétrica, que ilumina as nossas casas, as nossas ruas e nossos prédios, e aciona um grande número de aparelhos eletrodomésticos e motores e equipamentos industriais. A energia química das pilhas e das baterias, que é fundamental para o funcionamento dos aparelhos portáteis, como celulares, telefones, rádios e outros equipamentos. A energia nuclear, também chamada de energia atômica, que é defendida por algumas pessoas, combatidas por outras, e que cada vez se torna mais importante em alguns países. Mas, afinal, o que é energia? É um conceito difícil de definir, porque não é algo material, não é algo palpável, mas nem por isso a gente diz que ela não existe. De fato, até hoje ninguém viu a energia elétrica passando por um fio, por exemplo. Mas, mesmo assim, nós não colocamos a mão direto no fio desencapado, né? Então, nós temos o cuidado com isso. Então, nós podemos dizer, de um modo assim, bem simplista e generalista, que energia é a propriedade de um sistema que permite que ele realize um trabalho. Essa é a definição mais simples de energia. Enfim, nós reconhecemos a existência de qualquer tipo de energia pelo efeito, ou seja, pela consequência dessa energia, que é o trabalho que ela realiza, que ela produz. Por exemplo, no caso da energia térmica, que é o calor, nós podemos realizar o trabalho de dilatar um corpo. Então, pelo fato de haver a dilatação de um corpo, nós podemos dizer que existe ali energia térmica. A energia elétrica, que é a eletricidade, ela pode realizar também o trabalho de movimentar, por exemplo, um motor elétrico. Então, se o motor elétrico está funcionando, está se movimentando, nós podemos dizer que ali existe energia elétrica. E energia química, por exemplo, de uma explosão, né, de um explosivo como uma dinamite, ela pode realizar o trabalho de demolir um prédio ou de abrir uma mina, de quebrar uma rocha, né? Então, esse seria o conceito básico de energia. Agora, veja só que interessante, ó. Às vezes a gente não para pensar na importância que a energia tem, né? Em geral, nós só percebemos a importância de alguma coisa quando ela nos faz falta. No dia 14 de agosto de 2003, faltou energia elétrica em Nova York. E em grande parte da região leste, ali dos Estados Unidos, nos estados do leste, ali, onde está localizado Nova York. E também em algumas partes do Canadá, faltou energia elétrica por cerca de 24 horas. Esse blackout deixou 50 milhões de pessoas no escuro, sem elevadores, sem metrô, sem trens, sem comunicação telefônica e sem funcionamento de uma grande parte da infraestrutura da cidade. Milhares de pessoas tiveram que passar a noite na rua por não conseguir chegar em casa. Como era um dia de agosto, era um dia de fortíssimo calor, havia uma onda de calor naquele dia, e os aparelhos de ar-condicionado não funcionaram. Os alimentos que estavam nas geladeiras
se deterioraram, apodreceram, e muitos incêndios foram provocados pelo uso de velas e lampiões. E o prejuízo foi de milhões e milhões de dólares. Isso mostra a grande importância que a energia tem na nossa vida. E a energia e as transformações da matéria fazem parte da química e estão entrelaçadas entre si. Ok, pessoal? Muito obrigado por nos assistir até aqui. Se gostou, dá um like, curte o vídeo, compartilhe com os amigos e continua nos seguindo aqui no canal. Até o próximo vídeo.